Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto nesse momento, dando sequência à liturgia que foi previamente enviada para os nossos irmãos. Como eu informei, nosso texto é Malaquias, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 14. Nós já trabalhamos o versículo 1 ao versículo 5 anteriormente. Eu informei para os irmãos que esse é um livro diferente. Não é um registro de um discurso de um profeta, como normalmente nós lemos, mas é um registro de um diálogo de Deus com o seu povo. Então, durante esse livro, você vai ver esse diálogo dividido em 8 partes. Nós já trabalhamos a primeira parte e hoje nós vamos trabalhar a segunda parte. A primeira parte fala a respeito do amor de Deus para com o seu povo. E hoje, na segunda parte, um texto que nós vamos trabalhar, mostra como o povo deve cultuar a Deus de forma correta. E estudar, meus irmãos, sobre o culto, sobre o cultuar a Deus, isso é extremamente importante, meus irmãos, porque é através do nosso culto, é através desse ato que nós estamos fazendo nesse momento, que demonstra o que nós cremos, demonstra o que a igreja acredita. O culto é onde é a oportunidade que a igreja visualmente tem de mostrar sua crença. Então, os nossos conceitos sobre Deus, eles são expressos com a forma com que cada um cultua a Deus. Então, é no culto que nós conhecemos o que a igreja pensa, qual é o conceito que ela tem a respeito de Deus, qual é a atitude que a igreja tem para com Deus e como ela encara as coisas de Deus. Então, nosso objetivo, nesse momento, meus irmãos, é tratar sobre o culto ao Senhor. É um povo congregado que busca a Deus em oração, através da pregação da palavra, através de cânticos, de louvores e etc. Para que os irmãos relembrem, esse livro ele foi escrito aproximadamente 100 anos depois que o povo de Deus volta do cativeiro babilônico. Nós estamos falando do ano 400 aproximadamente antes de Cristo. O povo de Israel foi levado para o cativeiro por causa dos pecados, porque eles deturparam o culto, eles corromperam o culto a Deus e eles passaram então a adorar outros deuses, adorando imagens, adorando esculturas, e Deus perde a paciência com esse povo e os castiga, como ele já havia anteriormente mencionado e ameaçado. Então ele tira o povo da sua terra e depois de 70 anos de cativeiro, o povo então volta da Babilônia. Não todo o povo, mas uma grande parte volta para a Terra Prometida. Então esse período desse livro é um período de recomeço para o povo de Deus. É uma tentativa de reconstrução de uma cidade. É uma tentativa de reconstruir comércio, é uma tentativa de reconstruir vida espiritual com templos, é o tempo de recomeço para o povo de Deus. E essa volta, meus irmãos, ela é marcada por um grande desânimo do povo de Deus. Porque eles retornaram para suas terras depois de 70 anos de cativeiro, se questionando, será que ainda somos povo de Deus? Tinham poucos sacerdotes e os que tinham, eles eram corruptos. Eles faziam o seu trabalho de maneira desleixada diante de Deus. Então, meus irmãos, tenham em mente, os leitores desse período, eles estavam desanimados, eles já não tinham mais um fervor religioso, não havia avivamento espiritual e não havia consagração, não havia santidade. E o cultuar a Deus já não era como antes. O povo começou a se dispersar. Em tempos difíceis, o povo começou a se dispersar e a cuidar dos seus próprios interesses. E as pessoas começaram a dar mais prioridade aos seus próprios assuntos e compromissos, dando a Deus apenas o resto quando davam. Além disso, os sacerdotes eles eram imorais, indignos, e o culto a Deus havia se transformado em formalismo, em um formalismo vazio, em rotina. E neste contexto, Deus envia os profetas pós-exílio.
envia Ageu, envia Zacarias e envia agora Malaquias. O Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento, é a última tentativa de Deus, né, por assim dizer, de chamar o povo e de chamar os líderes, os sacerdotes, ao arrependimento e reconsiderar a forma que eles cultuavam a Deus. Então essa é a mensagem de Malaquias, relembrando aos irmãos: pregar para um povo e para os sacerdotes e para os líderes religiosos a necessidade de uma reavaliação, a necessidade de reconsiderar a forma de cultuar a Deus e passar a cultuar de forma correta. O resumo da mensagem de Malaquias é: vale a pena cultuar a Deus todo o tempo, até em momentos difíceis, mas faça isso de forma correta. Um dos alvos da crítica de Deus são os próprios sacerdotes. Deus acusa os sacerdotes de não estarem fazendo o seu serviço de forma correta. Os sacerdotes no Antigo Testamento, eles eram aqueles responsáveis pelo culto. O culto a Deus no Antigo Testamento era em grande parte marcada pelos sacrifícios. O povo de Deus deveria levar um determinado animal para que ele fosse sacrificado. E os levitas e os sacerdotes, eles eram responsáveis para inspecionar os animais, para saber que se o povo trazia os animais nos padrões requeridos por Deus, e parte desse animal era queimado no altar, e a outra parte era levado para fora das tendas. Então esse era o trabalho dos sacerdotes, e os levitas, eles eram aqueles que eram responsáveis pela organização do templo. Ou seja, limpeza, manutenção, recepção de visitantes. Essa era a principal função dos levitas. E eventualmente os levitas tocavam as suas harpas e ensinavam o povo a andarem na lei do Senhor. Então, meus irmãos, de cara isso já deve corrigir uma linguagem evangélica que nós temos de que os levitas são responsáveis pela música. Pelo menos no Antigo Testamento, eles eram responsáveis pela organização do templo, eram responsáveis pela limpeza e manutenção e recepção dos visitantes. Então, o culto a Deus era um açougue, meus irmãos. Era matar o animal, matar animais todos os dias, e isso é o que os sacerdotes e os levitas faziam. Os sacerdotes ajudavam nesse matar dos animais e os levitas, eles mantinham a ordem no culto e a limpeza do templo. Então essa era a função, e na época do profeta Malaquias, esses líderes religiosos haviam se desviado das suas funções. Então o versículo 6 mostra o questionamento de Deus. Diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Então, aqui é o início do questionamento de Deus. Aqui nós temos um Deus que age como um pai, como ele diz, ele usa esse sentido, né, de intimidade, mas ao mesmo tempo ele se diz como Senhor dos Exércitos, mostrando a intimidade de um pai, mas o respeito que Deus merece. E ele inicia cobrando o povo, dizendo: se eu sou o pai e Senhor de vocês, por que vocês não me respeitam? É isso que Deus está dizendo. E a resposta dos sacerdotes para esse questionamento de Deus, alguns interpretam como uma resposta irônica, outros interpretam como um coração endurecido que não consegue enxergar mais a realidade, em que nós temos desprezado o teu nome, Senhor? Em que nós estamos te desonrando? Então ele continua mostrando no versículo 7 a sua argumentação. Ofereceis sobre o altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Para que os irmãos entendam, uma das regras do culto do Antigo Testamento era que diariamente deveria haver o pão da propiciação. Esse pão, ele deveria ser diariamente colocado no altar de Deus. Um pão fresco 3 vezes por dia. Moisés, lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 30, dá até a receita desses pães.
E aqui Deus está dizendo o pão imundo era o pão que era feito com uma outra receita. Olha como Deus presta atenção, meus irmãos. Aqui Deus está criticando a forma que eles faziam o pão no templo. E isso cabe uma reflexão imediata para nós. Então, Deus está dizendo aqui, vocês estão fazendo de uma outra forma. Não é com a forma que eu ensinei. Não é com a minha receita. E por isso é imundo. Nós não podemos inventar, meus irmãos, um culto a Deus. Inventar elementos de culto. Nós devemos cultuar a Deus com aquilo que Ele nos ensina, com a sua palavra. Os sacerdotes, eles ofereciam pão fora da receita dada por Deus. E não somente isso, mas eles pensavam que a mesa do Senhor era desprezível. Os sacerdotes, eles desprezavam a mesa do Senhor. A mesa da proposição, onde os pães ficavam, era o símbolo do culto, meus irmãos. Ou seja, nós tínhamos ali um líder religioso cultuando a Deus, mas no fundo do seu coração, ele desprezava a Deus. Então, se tornou um show, se tornou um líder que tinha um coração que no seu íntimo desprezava tudo aquilo que ele estava fazendo. E Deus conhece o coração de todos, meus irmãos. Deus conhece o nosso coração como nós cultuamos a Ele. Deus conhece nesse momento a nossa forma, o nosso coração, como nós estamos diante dEle e como nós estamos nos apresentando nesse culto, neste momento. Cabe essa reflexão aqui. Deus conhece o coração de todos nós. E essa não era a atitude dos líderes sacerdotais da época, mas do povo como um todo. Qual é a forma, meus irmãos, que nós nos apresentamos diante de Deus? Na nossa rotina dominical e também nessa nova rotina que nós temos. Como você, neste momento agora, nesse momento do vídeo, tem se apresentado diante de Deus? Será que nós estamos prestando atenção? Será que nós estamos entendendo o que nós estamos fazendo? Ou isso se tornou um show, um vídeo, ou um ato puramente cultural, religioso, ou isso se tornou um ato puramente cultural e religioso? Então, para que a gente pense nisso, Deus vai mostrar 4 argumentos agora para essa resposta. Em que nós temos desagradado o Senhor? Versículo 8, dizendo: quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. A primeira argumentação aqui é uma comparação de Deus. Ele está dizendo, em outras palavras, pega esse animal que você está me oferecendo, esse culto que você está prestando a mim, e oferece isso ao governador. Oferece isso a uma autoridade importante para a sua vida. A lei do Senhor ordenava que o povo de Deus trouxesse o melhor do seu rebanho. A melhor ovelha, o melhor cabrito, o melhor boi. Isso significa que essa oferta, esse sacrifício não poderia ser com animal cego, manco ou com alguma cicatriz. Mas o povo estava tão desanimado que eles ofereciam ao Senhor apenas o que sobrava. Talvez não somente porque eles estavam desanimados, mas também eles ofereciam o que sobrava por conta das situações do presente momento, das dificuldades do presente momento. Então, o papel dos sacerdotes era dizer, olha, isso não serve, não é isso que Deus quer. Mas era o contrário, os sacerdotes estavam dizendo, pode trazer qualquer coisa para Deus, Deus não está ligando para isso. Em outras palavras, o coração dos sacerdotes estavam falando, pode fazer qualquer coisa porque nem eu mais acredito nisso. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, nós vamos passar a cultuar a Deus de forma diferente. O que vale é a boa intenção? Claro que não. Não é isso. Você pode estar com a melhor das intenções, mas ainda assim cultuando a Deus de forma errada. Você poderia dizer, mas é só o que eu tenho não tenho mais nada. Mas Deus está dizendo, né? Mas você levaria isso para o seu governador? Você levaria isso para a pessoa mais importante que você conhece? Se você não teria coragem de levar isso, imagina para Deus. Quando você dá um presente para uma pessoa importante,
para o seu chefe, por exemplo, você não dá qualquer coisa. Você dá o seu melhor. Às vezes, quando nós participamos de amigos secretos, nós temos uma pessoa muito importante no nosso trabalho, nós damos até aquilo que nós não temos, aquilo que nós gostaríamos para nós. E nos esforçamos para dar com o melhor embrulho o presente, para mostrar que foi feito com carinho, com esmero, com o nosso melhor, porque aquela pessoa é importante. Porque muitas vezes, meus irmãos, o presente que nós damos demonstra a importância que nós damos para a pessoa. Então esse é o argumento de Deus. O que vocês estão me dando, nem o seu chefe, nem o governante aceitaria. Quanto mais eu, o Senhor dos Exércitos. Eis que Deus está dizendo. Deus nos ensina, meus irmãos, como nós devemos cultuar. Com o nosso melhor. Você tem que dar o seu melhor para Deus. Tudo que nós temos e tudo que nós somos. Não é com o resto do nosso tempo. Não é com o resto da nossa atenção. Não é com o resto do nosso dinheiro. Não é com o resto dos nossos dons e talentos. Não é com o resto da sua disposição. Não é com o resto da sua vontade. É com o seu melhor. Com tudo que você tem e tudo que você é. Esse é o primeiro argumento. E o povo não estava fazendo isso. O segundo está no versículo 9. Agora, pois, suplicai a favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo aqui, meus irmãos, é isso que vocês estão trazendo? Traz para mim, veja se eu vou responder. Me ofereça o que sobra da sua vida, os restos, e trate o meu culto com indiferença e com desprezo. Faça dessa forma para você ver como eu vou responder. É isso que Deus está dizendo. Às vezes, meus irmãos, nós nos perguntamos por que Deus não responde às nossas orações. Por que nós temos que passar tempos difíceis? Mas você já pensou que o motivo pode ser a forma que nós cultuamos a Deus? Ou seja, a forma que nós nos apresentamos para Ele, apresentamos os nossos pedidos, as nossas angústias, a sua atitude em relação a Deus e a sua consagração a Deus. Qual que é o valor que você dá a isso? Traga as suas ofertas, traga a sua vida como um sacrifício vivo e veja se eu respondo isso. Às vezes, a falta de resposta de Deus para os nossos pedidos e angústias pode ser um indicativo de que Deus não está se agradando com a nossa vida, com a forma que nós nos apresentamos a Deus. E agora nós temos a terceira argumentação no versículo 10. Tomara houvesse entre vós quem fecha as portas, para não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Depois de todas essas argumentações, e a argumentação do profeta agora é: se você está fazendo isso de forma errada, me cultuando de forma errada, então é melhor nem ter culto. É melhor nem cultuar. Essa oferta que nem um governador merece, eu também não mereço. Deus está dizendo: eu não vou responder os seus pedidos se vocês me derem o resto das suas vidas. Eu prefiro que tenha um sacerdote, ele está dizendo aqui, né, no versículo 10, eu prefiro que tenha um sacerdote que apaga o fogo e feche a porta, se não for como eu quero, Deus está dizendo, né? Assim como eu ensinei. Então, se não for assim, é melhor que nem tenha. E o último argumento, o quarto argumento, versículo 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. A quarta argumentação aqui é: um dia eu vou receber a glória que me é devida. Um dia, entre todas as nações, eu serei louvado de forma correta. Essa aqui é uma mensagem messiânica, uma mensagem profética. Essa é a igreja que Malaquias já está anunciando aqui. Um dia as nações vão me louvar de forma correta. Mas enquanto esse dia não chega, versículo 12. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida,
é desprezível. Enquanto esse tempo não chega, em que haverá uma nação, em que haverá nações que vão cultuar a Deus de forma correta, oferecendo o seu melhor e tudo que tem, enquanto esse dia não chega, o dia em que o Senhor vai se alegrar com o nosso culto, em dia em que nós vamos apresentar o nosso todo, o nosso melhor diante de Deus, vai continuar esse culto cansado, tedioso. Todo domingo a mesma coisa. Isso é um problema espiritual, meus irmãos. Quando nós passamos a desprezar o divino, desprezar o culto a Deus. Então o versículo 13 e 14 continua dizendo: E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Meus irmãos, só nesses versículos que nós estamos trabalhando, nós encontramos 8 vezes a expressão Senhor dos Exércitos. É um texto que fala a respeito do culto. 8 vezes Deus se apresenta dessa forma. Deus anuncia a sua grandeza, a sua majestade e o seu poder. O Senhor dos Exércitos aqui é o Senhor de todas as coisas. O exército aqui é dos céus, é a criação de Deus, é o sol, a lua, os anjos, o homem. Esse é o Senhor dos exércitos. Deus domina sobre tudo e sobre todos. Deus é o rei, é o general, é o soberano. É por isso que o culto a Ele deve ser feito de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com o nosso melhor. Porque nós estamos apresentando a nossa vida diante da maior autoridade possível do universo. Esse é o Senhor dos Exércitos. E Ele não aceita menos do que o seu melhor, do que o nosso melhor. É por isso que a visão que você tem a respeito de Deus, se você enxerga Deus como Senhor dos Exércitos, isso vai mudar a sua forma de você cultuá-lo. Se o Senhor é essa autoridade divina na sua vida, isso vai te fazer mudar. Se o meu Deus é o Senhor dos Exércitos, então eu devo prestar muito mais atenção na forma que eu tenho que me apresentar a essa autoridade. Com muito mais respeito, com muito mais amor, com muito mais tremor, dando sempre o meu melhor, servindo a Ele com todo o meu coração e vivendo para a glória dele. Essa é a chave para um culto que agrada a Deus. É entender quem Ele é. Esse era o problema dos sacerdotes e do povo de Deus, porque eles tinham se esquecido. Eles tinham apenas uma visão pequena e limitada. Nós, meus irmãos, conhecemos muito pouco sobre Deus. E é por isso que nós cultuamos a Deus de forma medíocre muitas vezes. Nós vemos a Deus apenas como um Deus que é capaz de solucionar os problemas na nossa vida. É por isso que nós temos essa ideia de sempre pedir, de sempre ter esse culto em que Deus tem a obrigação de atender os nossos pedidos. Como nós muitas vezes enxergamos e tratamos a Deus de forma limitada. E isso interfere a forma que nós cultuamos a Deus. Deus não aceita um culto que não seja de acordo com a sua vontade revelada. É por isso que nós devemos constantemente orar pela nossa igreja, orar pelos nossos líderes, para que os líderes possam entender a grande responsabilidade que eles possuem diante de Deus. E é por isso que nós precisamos nos preparar para esse momento. O que traz você a esse vídeo de fato? Por que você está alguns minutos aqui me ouvindo? É a sua visão a respeito de Deus? É a gratidão que te cerca? É a gratidão que toma conta do seu coração por reconhecer o amor que Ele te amou, que Ele te chamou? Ou é por outro motivo?
ou é para uma busca pessoal por alguma coisa que eu nem mesmo entendo. Se o seu coração não está submisso a Deus e a sua santa vontade, meus irmãos, culto nenhum, vídeo nenhum que você ofereça vai ser aceito por Ele. Meu desejo é que você adore a Deus em espírito e em verdade, mesmo no tempo difícil que nós vivemos, mesmo através das limitações que nós temos. Não negligencie o seu culto a Deus. Nós vemos através desse relato bíblico que nós tínhamos líderes, os sacerdotes, que eles estavam cansados, desmotivados, faziam apenas por obrigação ou porque tinham que fazer. Isso é a forma errada de cultuar a Deus. Deus quer ser cultuado da maneira que Ele determina. Que o homem ele não deve inventar formas de cultuar a Deus, mas nós devemos cultuar a Deus de acordo com as suas prescrições e orientações. E essa é a importância da Escritura na sua vida. O que Deus diz a respeito disso? Romanos 12, 1 e 2 nos ensina sobre isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, isso é o culto a Deus, o seu corpo como um sacrifício vivo, santo, separado e agradável a Deus. E isso é através do culto racional. Não vos conformando com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Deus nos ensina como nós devemos cultuá-lo. Apresente a sua vida como um sacrifício. Não como um sacrifício cego ou coxo, mas como um sacrifício perfeito a Deus. Um sacrifício vivo, que é constante, santo e agradável a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu culto. Que você possa reavaliar nesse tempo a forma que você se apresenta diante de Deus. Vamos orar nesse instante. Bondoso Deus, amado Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para neste tempo que nós vivemos, esse tempo difícil, Pai, como novas rotinas, nós possamos não negligenciar o culto que nós prestamos ao Senhor. Não estamos reconhecendo que antes da nossa quarentena e do momento em que nossa igreja está afastada presencialmente, que nós prestávamos um culto perfeito, Pai. Cabe essa reflexão até mesmo antes disso. Da mesma forma que nós nos preocupamos com autoridades, nós possamos nos preocupar com a autoridade principal, o Senhor dos Exércitos, que é o Senhor. Nos dê esse temor, Pai, com a forma que nós prestamos culto ao Senhor. Especialmente nesse tempo. Que o Senhor coloque no nosso coração a necessidade de estar mais próximos do Senhor e de, neste momento, que nós possamos dar maior atenção e atenção devida à forma que nós prestamos culto ao Senhor. Nós oramos assim. Eu peço a Tua graça e a Tua misericórdia para com a nossa igreja, para que nós possamos nunca nos acomodar e que o nosso culto nunca se torne uma rotina ou um show. Tenha misericórdia, Pai. Cuida do nosso coração, predisposto ao pecado constantemente. A Tua graça e a Tua misericórdia possam ser superabundantes no nosso meio a todo instante. Oramos assim, em nome de Jesus, que é a nossa única, suficiente e eterna esperança. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz encharque o coração e até nos vermos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão.